Olá, seja muito bem-vindo à nossa discussão do caso clínico dessa semana. Então, hoje eu quero mostrar alterações que não são pulmonares e que podem, eventualmente, dificultar a vida de vocês se vocês não prestarem atenção. É lógico que para quem já tem muita experiência é muito fácil ver esse tipo de alteração, mas quem não tem, quem está começando na medicina, começando nos estudos de radiologia torácica, às vezes isso fica um pouco confuso. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um raio-x de tórax, tá? De um paciente masculino. É a única informação que eu tenho. O paciente fez o raio-x para exame admissional. Então, primeira coisa de todas, como eu imagino que isso seja um paciente masculino? Porque eu não vejo sombra de mama, ok? Então, isso me faz pensar que seja um paciente do sexo masculino, porque eu não vejo nenhuma imagem de mama. Ah, mas pode ser um paciente do sexo feminino com mama pequena? Pode. Para isso que existe a descrição, tá bom? Segunda coisa que eu vejo a respeito desse paciente. Ele é bem magrinho. Perceba, eu quase não tenho nenhum panículo adiposo aqui ao redor do paciente. Então, isso me mostra que esse é um paciente magro, ok? E aí eu vou partir para a minha avaliação de qualidade técnica da radiografia. Então, para a gente lembrar, eu já mostrei isso para vocês em outras semanas, a nossa qualidade técnica a gente avalia pelo RIP. E o RIP significa eu ver se o raio-x está rodado, ou se ele está centrado, se ele está bem inspirado e se ele está bem penetrado. Então, como eu vejo se um raio-x está rodado? Eu vejo a altura dos ombros, a inclinação das escápulas, que tem que ser na mesma direção, e eu vejo a minha coluna de ar aqui na região central. Então, esse raio-x, ele está bem centralizado, eu não observo muitas diferenças entre um lado e o outro, isso me leva a pensar que não vai ter quase sobreposição de imagem. Então, esse aspecto técnico dessa radiografia está bom. Agora, se eu for ver a questão de inspiração, para isso aqui eu conto as minhas costelas e eu tenho que ter entre 8 e 10 costelas para considerar que meu raio-x está bem inspirado, ou seja, o pulmão está bem cheio de ar. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ok, nós temos 8 costelinhas, então esse raio-x também está devidamente inspirado. Agora eu quero ver a respeito da penetração, ou seja, se a quantidade de raio enviado foi adequada, ou se eu mandei mais radiação ou menos radiação. Para isso, o que me determina se a penetração está adequada é se eu consigo ver as vértebras retrocardíacas. Então, sim, eu consigo identificar as minhas vértebras retrocardíacas. Eu consigo identificar elas até bem demais. Então, isso facilita a minha visão, ok? Então, um raio-x, quando está muito penetrado, eu só vejo o osso, ou seja, foi muito raio, o parênquima acabou ficando muito queimado. Quando meu raio-x está pouco penetrado, eu vejo mais branco, foi pouca radiação, então tudo fica meio branco. Então, aqui eu consigo ver direitinho as minhas vértebras retrocardíacas, então esse raio-x está bem penetrado. Então, tecnicamente, o meu raio-x está bem feito. E agora a gente pode começar a avaliar o raio-x, e aí você pode usar várias técnicas que tem de fora para dentro, de dentro para fora. Uma primeira coisa que você deve perceber é que esse raio-x, as escápulas estão em campos. Ou seja, você consegue ver aqui a escápula no campo pulmonar, o que vai dificultar para você ver o parênquima nessa região. Perceba que fica mais branco. Então, faltou o paciente fazer aquele posicionamento, jogando os ombros mais para frente, tá bom? Então, esse é um pequeno defeito técnico que não está aqui no RIP, mas que você precisa observar. Então, existem várias formas de você analisar um raio-x.
As que eu mais gosto de usar é que você comece, eu sempre começo da via aérea, depois eu passo pelo mediastino, depois eu vejo coração, né, grandes vasos, diafragma, todos os campos pulmonares, e aí eu vejo as regiões externas. Então, quando eu quero ver aqui, ó, começo minha via aérea, eu vejo que a minha traqueia está aqui, ok? Bem centradinha. Aí aqui, ó, nesse raio-x está bem fácil de ver. Aqui é a minha carina, aí para cá vem broncofonte direito, para cá vem broncofonte esquerdo. Então, perceba que meu broncofonte direito é mais baixo que o meu broncofonte esquerdo. E isso é normal, porque o meu broncofonte direito, ele é mais verticalizado do que o meu broncofonte esquerdo, que é mais horizontal, tá bom? Então, aqui eu vejo a minha via aérea e ok, eu vejo os dois hilos, vejo tudo certinho. Depois disso, eu vou ver o meu mediastino, ou seja, será que o meu espaço ali do mediastino está alargado? Então, eu olho aqui, o mediastino ele tem que ocupar mais ou menos essa linha aqui, né, no máximo, até essa linha aqui, assim, paraclavicular. Então, se você olha, o seu mediastino, a maioria cabe dentro aqui, não tem alargamento mediastinal. A gente olha, o mediastino tem o botão aórtico, e aí não tem nada, e aí eu vejo que tem o meu coração, né, que é o ventrículo aqui esquerdo. Então, meu mediastino está ok, meus grandes vasos estão ok. Se aqui, por acaso, eu tivesse uma corcova, eu teria uma imagem de alargamento de artéria pulmonar, que eu não tenho, tá bom? Então, meu mediastino tá ok. Minha área cardíaca, quando eu vou ver minha área cardíaca, eu pego o maior diâmetro e vejo se esse maior diâmetro ocupa menos que um hemitórax. E a gente vai ver que sim. Então, minha área cardíaca também está normal. Ok, agora eu vou passar para os diafragmas. Então, pegando aqui o meu diafragma, eu vejo a minha linhazinha aqui do diafragma, ele é profundo, vem aqui, né, com esse desenho para baixo, e vai retinho, eu consigo definir minha borda diafragmática. Aqui eu também defino minha borda diafragmática, percebo que ele é profundo e tem esse ângulo agudo. Então, isso me diz que os meus seios costofrênicos e cardiofrênicos estão livres, ok? Então, meu diafragma está normal e os meus seios estão livres. Aqui, assim, eu percebo a bolha gástrica. Então, a bolha gástrica está do jeito que está, né? Porque seu estômago fica aqui embaixo do seu diafragma, do lado esquerdo. Então, isso também está correto. Agora, eu vou comparar todas as áreas pulmonares de um lado e de outro. Então, se você quiser, você pode dividir o pulmão em, por exemplo, terços. Então, terço superior, terço médio e terço inferior. E aí você vai comparar um lado com o outro, tá? E como é que você faz essa comparação? Você vê os 50 tons de cinza. Então, o que você vai reparar é se essa cor cinza aqui tá da mesma cor cinza que aqui. Sim, tá. Aqui, ó, você consegue ver, deixa eu dar um zoom, você consegue ver que tem parênquima, ou seja, parece essas listrinhas, assim, esses fiozinhos, até na periferia do pulmão, você vê dos dois lados. Então, isso mostra que não tem ar entre o meu pulmão e a minha caixa torácica, que meu parênquima pulmonar preenche todo o meu gradil torácico. Então, aqui essa região tá igual a essa aqui. Eu vou ver aqui embaixo das clavículas, tá igual. Aqui, assim, você pode achar que tem alguma coisa que tá mais branquinha, mas lembre-se, tem uma sobreposição óssea. Aqui você tá tudo certo. Aqui você tem o hilo, né? Então, o hilo vai ser uma região que tem maior concentração de vasos, então ela parece mais branca, dessa forma assim, é sempre desse jeito, o hilo pulmonar, tá bom? Aqui, assim, você pode falar que tem um micronodulinho, que provavelmente é um vaso que foi cortado na transversal, então tá com mais, né, mais preenchido, ou pode ser um micronódulo calcificado. Como é que a gente vai saber o que que é? Só pela tomografia. Mas veja, um nódulo muito, muito pequeno.
Quando a gente olha nas periferias, aqui, como eu disse, né, tem a escápula que está em campo, então fica mais difícil você notar qualquer alteração. Aqui a gente tem os feixes brônquicos, nervosos, e aí aqui a gente olha e, ó, perceba, tem aqui, deixa eu trocar minha caneta, bem aqui, ó, eu tenho uma bolinha, tá vendo? Opa! Então, é bem redonda, é uma bolinha, então é um nódulo. Aí eu olho, não tem mais nada aqui em volta, eu olho para esse lado aqui, opa, tem outra bolinha aqui também, prof. Tem, é outro nódulo. Se você notar, eu vou apagar agora para você conseguir ver melhor, esses nódulos, eles têm uma bordinha bem regular. Então, perceba, eles têm uma borda bem regular, eles são bem redondinhos, do mesmo tamanho, tamanhos pequenos, e eles são simétricos. Perceba, eles estão aqui basicamente na mesma altura, na mesma distância, né? Quase para a borda pleural. E eles ficam nessa região aqui, que você sabe anatomicamente que é a região mamilar. Então, se você tem nódulos pulmonares simétricos, bilaterais, de mesmo tamanho, de mesmo aspecto, com bordas redondas em região mamilar, isso é o seu mamilo. Muito bem. Então, perceba, é um artefato do raio-x, ou seja, não é um problema pulmonar. É uma imagem extrapulmonar, que se você olhar rápido, você nem vê. Aí depois, quando você vê, você não consegue mais desver. O problema é quando você vê só de um lado e não vê do outro. Como eu faria para ter certeza que isso aqui é o mamilo? Aí você faria o raio-x de perfil, porque esse aqui é o PA. Então, se você fizesse o raio-x de perfil, você não veria nada em perfil, nenhum nódulo em parênquima pulmonar, porque isso está para fora, isso está na sua parede torácica, onde está o seu mamilo, ok? Então, não se esqueça que quando a gente avalia raio-x de tórax, a gente não está falando de raio-x de pulmão, a gente está falando de tórax, ou seja, todas as estruturas que tem interna e externamente ao tórax. Então, lembrem-se que tórax costumam ter mamilos e mamas. Então, isso também pode aparecer na sua imagem. Curtiu esse conteúdo? Então, deixa aqui o seu like e lembra de se inscrever no canal para nunca perder nenhum vídeo desses que a gente tem por aqui. Te vejo na semana que vem. Tchau!